E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia lá em Marcos 16. Não, Marcos 16, versículo 15. Versículo bem famoso, só para a gente basear tudo o que eu vou estar mostrando aqui. Eu estava conversando com meus pais que eu estou me sentindo tipo o Paulo quando voltou das viagens missionárias, que ele ia até a igreja e contava tudo, né? E eu vou estar mostrando para os irmãos alguns trabalhos que foram feitos antes de iniciar a mensagem. Primeiro eu vou ler o versículo, né, para basear. E vou estar mostrando, eu não sei se vai dar para ver direito, né, aqui na claridade, mas eu vou tentar mostrar algumas fotos. Amém? Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Os irmãos podem se sentar. Como eu falei, eu fui para essa base no interior do Pará, de alcance amazônico, né? O foco da base é trabalhar com os ribeirinhos e quilombolas nas ilhas. E lá eu fiz esse curso de 5 meses, onde 3 meses eram teóricos e 2 meses práticos. Nos 3 meses teóricos, foi tipo um intensivão com a palavra de Deus mesmo, de aulas, de oficinas, para a gente aplicar tudo no nosso tempo prático. Então, a gente passava o dia estudando, era de manhã, de tarde, muitas vezes à noite, dentro de sala de aula, com pastores, teólogos de lá, que iam lá para nos orientar, nos ensinar na palavra de Deus. A gente também teve oficinas, né, de proteção à criança e tudo mais, para nos dar suporte, porque lá a realidade de abuso infantil, de abuso sexual infantil, é gritante, é horrível, é cultural praticamente. Então, lá na base, nós recebemos também esse suporte para a gente conseguir lidar com as situações nas ilhas. Então, o período teórico foi assim, foi muita teoria, muita Bíblia, muita oração, ali junto com a base, ajudando na manutenção também. Nós tínhamos também que todo domingo escolher uma igreja como equipe, né? Era uma turma com 6 alunos. A gente tinha que entrar no consenso, escolher uma igreja todo domingo para a gente estar visitando, né? Estar em comunhão com os irmãos. Então, os primeiros 3 meses foram assim. E a partir de agosto, nós começamos o nosso tempo prático. Pode colocar a primeira imagem, por favor? Vou mostrar para vocês a minha equipe, meus amigos do coração, que ficaram comigo nesses 5 meses. Está bem claro ainda, né, por causa da luminosidade, mas éramos nós 6. A mais velha é essa aqui do meio, ela tinha 23 anos. O mais novo era esse aqui do canto, que tem 18. E esses 2 aqui do meio, eles eram pedagogos, então foi de grande ajuda lá. E nós 6 entramos juntos nisso entramos de cabeça nessa, né, na ETED. E foi tempos incríveis, eu estava falando com a minha mãe, que foram assim os meses mais incríveis da minha vida, os melhores meses da minha vida. Ao mesmo tempo também, os últimos foram os mais tristes, porque apesar de eu estar vivendo algo incrível lá, os irmãos devem ter conhecimento que eu perdi a minha vozinha, né? Então, quando eu soube 1 semana depois, porque eu estava sem internet, porque lá não tem acesso à internet nas ilhas. E eu só soube 1 semana depois, eu sem informação, sem nenhuma notícia lá, assim, foi bem angustiante para mim, mas ao mesmo tempo eu pude sentir assim o cuidado de Deus, sabe, comigo naquele momento. Eu pude também exercer a minha fé, a minha confiança de que Ele estava cuidando de tudo, de que Ele sabia o melhor. Então, imagina, eu lá sem notícia, depois recebo a notícia, sem minha família, sem ninguém que conhecesse, né, sem ninguém que entendesse a minha dor, foi muito complicado para mim. Quem conhece um pouco sabe como que eu era apegada com ela. Mas, como eu falei, eu pude sentir o cuidado de Deus em cada momento, sabe? Eu pude sentir Ele ali comigo. Eu sabia que eu não estava ali em vão, eu sabia que não foi por acaso. Tudo está no controle das mãos dEle. Então, antes mesmo de eu ir, ela tinha me mandado um áudio falando: vai, filha,
vai para missões, Deus te abençoe, tenho muito orgulho de você. Então, eu também estava fazendo algo que ela aprovava, né? Algo que ela sonhou junto comigo, né? E pode passar para a próxima imagem. Aqui era, assim, mais ou menos a visão. Foi uma das paisagens, então eu não consegui fazer um slide sequencial. Então, vai ficar um pouco aleatório, mas como vocês já não vão decorar os nomes, né, dos lugares que eu passei, acredito que não vai ter problema. Aqui era só uma paisagem de como era lá. Eles não têm rua, é rio. Então, para se locomover nas casas é com barco, rabeta, que é o nome também que eles chamam, que é um barquinho menor. E é assim que a gente se locomovia para fazer as visitas durante o nosso tempo prático. Então, a gente ia todo mundo no barquinho com o nosso colete para conseguir fazer as visitas. Pode passar para a próxima imagem? Aqui foi uma foto nossa tomando nosso primeiro banho de rio, porque, para os irmãos que não sabem, eles vivem numa realidade um pouco diferente da nossa. Eles não têm água de poço, água mineral, água potável. Tudo que eles fazem é com essa água. A água do rio é a água que eles bebem, é a água que eles fazem comida, é a água que eles tomam banho. E aqui foi o nosso primeiro banho que a gente estava tomando, todo mundo de colete, porque estava todo mundo com medo. Mas a gente teve que entrar mesmo na cultura de vez. A gente não tomava a água do rio porque a gente levava galões, né? Até pelo nosso organismo deles estava acostumado, o nosso não. Então, nós tomávamos água mineral, mas tínhamos que tomar banho, assim como eles, no rio mesmo. Pode passar para a próxima imagem. Outra. Isso aí. Aqui foi um dos primeiros projetos também que a gente pôde participar no nosso tempo prático, que foi com essa moça, eu esqueci o nome dela porque é muita gente para lembrar, mas ela tinha montado junto com o esposo dela um projeto de escolinha de futebol numa das ilhas para lutar contra as drogas que estavam entrando lá, porque, por incrível que pareça, não tem internet, mas as drogas estavam entrando com tudo lá, e os jovens estavam enlouquecendo, e ela e o marido dela montaram esse projeto. Nessa foto só tem as crianças menores, mas tinha muito jovem lá, e nós tivemos a oportunidade de falar com eles, conversar com eles, apresentar Jesus a eles, e ministrar mesmo o evangelho, conversar. Depois também com as crianças menores a gente teve mais um tempinho também de brincadeira, mas também sempre brincadeiras que levavam, né, a Cristo. E foram momentos assim incríveis. As crianças ribeirinhas, elas são crianças extremamente amorosas, extremamente carentes também, né, de atenção, de cuidado, de modo geral. E pode passar para a próxima imagem? E aqui era o barquinho que a gente se locomovia, um dos barcos. Para as viagens menores, as viagens de 1 hora, 2 horas, eram feitas nesses barcos, junto com toda a equipe. A gente levava todas as nossas bagagens ali, junto com um mochilão e os containers, né, com as comidas. Pode passar para o próximo. Aqui foi o descarregamento, só botei para vocês verem como que é a gente tirando do barco, e jogava para a terra, da terra pegava para ir até onde a gente ia ficar, onde a gente ia dormir, né? Pode passar para o próximo. Aqui era uma das casas, uma foto, né, de uma visita que nós fizemos. Em todas as ilhas, nós fomos ao todo em 5 ilhas diferentes. Em todas as ilhas que a gente ia, nós tínhamos uma estratégia diferente, mas em todas nós visitávamos. A visita era a rodo, era o dia todo, praticamente, muitas vezes nós juntos como equipe se dividia e íamos visitar as famílias ribeirinhas, íamos conversar com eles, levar a palavra, orar junto com eles, levar mesmo o evangelho. Só que foi uma foto que foi tirada da gente orando por essa família. Pode passar para o próximo. E essa foto, para mim, é uma das minhas preferidas, que eu não vi sendo tirada. Foi numa ilha onde a gente estava fazendo um projeto com as crianças. Na verdade, nesses 2 meses práticos, foi muito... Um dos principais trabalhos que nós fizemos foi com as crianças. Foi com as crianças. É muita criança, porque lá é muito comum ter muito filho, 11 filhos, 12 filhos. Então, é muita criança. E foi tirada numa EBF que a gente fez numa igrejinha, Assembleia de Deus. E lá
nós pudemos falar do evangelho com aquelas crianças, louvar com elas, conversar com elas, conhecer um pouquinho da história delas também, né, e ministrar o evangelho para elas. Como eu falei, são crianças extremamente carinhosas, extremamente amorosas. Eu lembro que eu abaixei e veio esse vizinho aqui, eu lembro o nome dele, é o Guigui, veio me abraçar com tudo, aí veio a outrazinha na minha frente, eles são muito assim, sabe, muito acolhedores. Pode passar para a próxima imagem? E mais uma foto da gente no barco, indo para uma ilha, próxima. Mais uma foto de visita, essa aqui era a Dona Maria, uma senhorinha muito humilde, muito carinhosa. Nós fomos lá visitar ela contou um pouquinho da história dela para a gente. Uma coisa que praticamente todos eles têm em comum é uma história extremamente sofrida, uma história triste. A vida lá, irmãos, não é fácil. Assim, é muito diferente do que a gente está acostumado aqui. O estilo de vida, de modo geral, é muito diferente da nossa realidade. Então, nós conhecemos ela, nós oramos por ela, ouvimos um pouco dessa história, levamos Jesus para ela. Uma das coisas que mais me marcaram lá na Jocum foi aprender sobre essa questão de se relacionar com as pessoas. Nós íamos nessas visitas, primeiro a gente sentava, normalmente eles ofereciam um cafezinho pra gente, a gente sentava e conversava, vamos conhecer essa pessoa, vamos se relacionar, vamos criar um vínculo com essa pessoa. E através do que a gente conhecia daquela pessoa, a gente conversava um pouquinho com ela, aí sim a gente entrava com o evangelho de acordo com aquilo que ela nos passou, sabe? De acordo com a realidade dela, para que ela entendesse aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente queria passar para ela, sabe? Então, era uma das estratégias que foram ensinadas para a gente lá. Então, nós sempre buscávamos isso, um vínculo com aquela pessoa para a gente poder falar de Jesus para ela de uma forma mais genuína, assim, de uma forma que realmente fizesse sentido para ela. Porque, normalmente, até o nosso vocabulário, que é um pouco mais rebuscado que o deles, às vezes eles não entendem muito. Às vezes a língua crentez, né, que a gente fala, eles não entendem, eles são pessoas muito simples, a maioria não sabe ler. Grande maioria, é um ou outro que sabe ler. Então, a gente tem que falar de forma bem simples, de forma bem clara, às vezes até de forma visual, para eles conseguirem compreender aquilo que a gente está falando. Então, eram estratégias que a gente ia vendo, ia fazendo, para a gente conseguir falar claramente para aquelas pessoas. Pode passar para a próxima imagem? Eu gosto muito dessa foto também. Foi num colégio que nós fomos, nós fazíamos também projeto contra o abuso infantil. Nós íamos em colégios e a gente falava ali com aquelas crianças sobre a questão do toque, porque, como eu falei, é uma realidade onde isso é cultural, extremamente cultural. Eu até contei uma vez sobre a história do boto. O boto é um golfinho deles lá, né, de água doce, que existe a fábula entre eles que eles acreditam fielmente de meninas que são engravidadas pelo boto. O que é isso? Na realidade, são meninas que são abusadas pelo pai, pelo tio, pelo primo, enquanto estão dormindo, aparecem grávidas, ninguém sabe como aconteceu, aí ela fala, tá grávida do boto, o pai é o boto, foi o boto que engravidou. E não é coisinha assim, não, eles realmente acreditam piamente nisso, Então, lá é extremamente comum. Eu lembro que na primeira escola que a gente foi a mais pesada, assim, de cara, a gente estava meio nervoso, assim, como que a gente iria lidar. E a gente levou ali todo o material para falar com aquelas crianças sobre isso. Só que a gente fala de uma forma indireta, né? A gente vai levando a criança a pensar através de material chamado Claves, muito bom, feito por uma editora cristã. E eu lembro até hoje, eu olhando aqueles olhinhos cheios de lágrimas, aquelas crianças com os olhares tão tristes, eu lembro que eu levantei e eu tive que sair da sala para chorar, porque eu estava com o coração tão pesado com aquela realidade, vendo aqueles olhinhos sofridos. Eu lembro até hoje, irmãos, dos olhinhos daquelas meninas, dos olhinhos daqueles meninos, porque não eram só meninas. E a maioria daqueles alunos que a gente estava falando sobre deram sinais de que eram abusados sexualmente por alguém. A maioria. A gente foi treinado, né, para identificar, através de algumas coisas, sinais dessas crianças.
E pelo incômodo, enquanto a gente estava falando, a gente pôde detectar que a maioria davam indícios de que eram abusados sexualmente por alguém da família. E a gente estava ali, né, para mostrar para eles que aquilo ali não é normal, que aquilo ali não está certo, porque na cabeça deles né, é tão cultural que na cabeça da própria criança aquilo ela sofre calada, mas é normal. Então a gente estava ali para mostrar para eles que não, que tem alguém que se importa, Jesus se importa, e que elas podem dizer não, que o corpo é delas, elas podem dizer não, ninguém tem o direito de tocar no corpinho delas para fazer nenhum mal. E, ao mesmo tempo, eu lembro que a gente saiu dessa escola, a gente saiu assim com o coração pesado, com o coração angustiado, triste, né? Porque é um sentimento também de impotência. O que a gente vai fazer? Polícia? Não adianta, essa questão não funciona lá, não existe por lá, sabe? E é tão cultural que eles iam ter que prender a ilha toda. E existem muitas outras questões que até a assistente social me explicou que é muito complicado. E a sensação de impotência é real, sabe? É real. E, assim, o que me conforta é saber que Deus é soberano, Ele está cuidando dessas crianças, eu tenho orado por elas, orem por elas vocês também. Eu creio que o Senhor, Ele pode mudar a história delas, sabe? Então, nós demos o primeiro passo, nós fomos até lá, nós apresentamos Jesus, nós falamos para elas que elas podiam dizer não, que o corpinho é delas, que ninguém tem o direito de tocar no corpinho delas. Então, nós fizemos a nossa parte e eu quero continuar fazendo, né, pelo próximo ano. E eu nem ia falar sobre isso, mas eu queria abrir uma aspas para falar para os irmãos que são pais. Irmãos, conversem com seus filhinhos, por menorzinho que eles sejam, falem com eles sempre sobre a importância. Olha, ninguém pode tocar no seu corpo, você pode dizer não. Converse com as crianças. Você pensa que ele não está entendendo? Ele está entendendo. A gente falava com crianças muito pequenininhas que elas entendiam, sabe? Porque é através da informação que a criança... existe um dado que fala que os abusadores normalmente eles param quando a criança diz não. Porque normalmente as crianças ficam tão assustadas durante o abuso que elas não falam nada, elas só deixam de tão assustadas, de tão angustiadas que elas estão. E ensinar a criança a dizer não, ensinar a criança que as pessoas não têm jeito de tocar no corpinho delas, isso é extremamente essencial. Então, eduquem seus filhos dessa forma, porque o mundo ele é grande, né? Deus livre, em nome de Jesus, mas os riscos são muito grandes, tem abusador andando por aí. Então, vamos proteger nossas crianças, protejam seus filhos, seus sobrinhos, conversem com eles, é muito importante. Tem aí na internet o semáforo do toque, muito legal, muito visual para você mostrar para o seu filho. Onde que as pessoas podem tocar, onde que as pessoas não podem. Isso é muito importante a criança saber disso. Pode passar para o próximo. Mais uma coisa. Aqui era o barco, era uma balsa que a gente estava. As redes iam todas assim, penduradas uma em cima da outra. A gente fez uma viagem para o Marajó, para o Rio Marajó. Foram 15 horas de barco, numa balsa grandona, e depois mais 5 horas num barco menor para o interior da ilha do Marajó, que era o Rio Jacundá, que foi onde a gente fez outros trabalhos. Pode passar para a próxima imagem? Eu botei essa foto aqui porque eu sei que os irmãos oraram por mim. Eu estava, antes de ir para a ilha do Marajó, eu estava na Ilha do Capim, e eu machuquei o meu pé, de todas as formas. Eu machuquei no dedão, no dedo indicador, aí em cima do dedo indicador também, e por baixo entrou uma farpa, e minha perna também, um mosquito mordeu, eu fiquei coçando, inflamou. Eu tomando banho de rio o tempo todo, o que resultou? O rio não é limpo, né? O que resultou? Infeccionou tudo em cima e embaixo, meu pé ficou um estado. Eu não estava mais conseguindo andar direito, e aí eu tive que ficar de repouso 2 dias. Eu não pude seguir em viagem com meus amigos, porque por conta do machucado eu não estava conseguindo andar. Teve um médico lá na base, um médico americano, que ele examinou, ele falou que não dava para mim viajar com eles, então eu fiquei de repouso por 2 dias. Eu também, vou até contar aqui, seu testemunho, o pessoal da base, né, os líderes pediu também para mim ir no hospital particular para examinar, para ter também um diagnóstico de um médico brasileiro, e eu fui. E, irmãos, graças a Deus, eu estava sem nada na minha conta para pagar.
E eu já estava assim, meu Deus, como que eu vou pagar isso? Senhor, provê. E logo depois chega a minha líder para dizer que alguém da base, eles não contam quem, fez uma doação e eu estava já com a minha consulta paga e boa parte dos meus remédios, mais de 80% do valor do meu remédio, foram mais de R$100 de remédio, também já estavam pagos, que eles iriam, que uma pessoa ofertou para mim. Então, pude sentir o cuidado do Senhor também nisso, né? Em nenhum momento me faltou nada, em nenhum momento eu me senti desamparada. Ele cuidou de todos os detalhes. Então, passei por isso, fiquei 2 dias de repouso, tomando antibiótico, passando pomada. Com 2 dias, graças a Deus, a infecção já diminuiu, já estava conseguindo pisar. E eu falei, por favor, deixa eu ir encontrar o pessoal, eu quero muito. E vai lá eu encarar 15 horas de viagem de barco para encontrar a minha equipe. Pode passar para a próxima imagem. Aqui foi mais uma foto das redes na balsa. Pode passar para a próxima. Aqui foi na Ilha do Marajó. A gente estava em parceria com a Igreja Batista de Bagre. E a gente foi lá para o interior, né, no Rio Jacundá. As igrejas também eram todas assim. Essa igreja aqui é só essa parede e essa aqui. Para cá e de lá é aberto. E nós fizemos vários projetos com as crianças. Nós fizemos projetos também de casais. Isso aí aquela ali é a Elde, é a líder da base, mas ela também estava aí, mas acho que nesse momento ele estava com um dos filhos. Eles fizeram encontros de casais lá, encontro com os jovens. E durante toda a semana, à noite, nós tínhamos estudo. Durante o dia era visita, à noite estudo na igreja, que um de nós dávamos. Pode passar para a próxima. Essa aqui é uma rabeta. Era com esses barquinhos que a gente andava. Aí a gente estava indo para uma visita. A gente sempre éramos 11. A gente sempre se separava mais ou menos de 3 em 3, aí sobrava 2, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas, né, de casas. Pode passar para a próxima? Então, lá na Ilha do Marajó, nós também iniciamos, como eu falei, 2 da minha equipe são pedagogos. Então, nós iniciamos também um projeto de alfabetização. E eu fiquei ajudando eles. Essa é uma das fotos que eu estava ajudando eles. O que acontece? Como eu disse, lá essa questão de alfabetização, de leitura, a maioria não sabe ler. O único que sabia ler, que eu conheci que sabia ler lá, nessa ilha, foi o dirigente da igreja. E sabia ler assim, bem pouquinho, bem devagar, bem arrastado. Era o único que sabia ler. Então, nós começamos esse projeto com adultos e crianças. E eu lembro até hoje, no primeiro dia de aula, eu me ofereci, né? Eu queria muito estar ali em contato com eles, ter essa experiência de ajudar, né, na alfabetização. Então, eu fiquei junto com a Ayla e com o Lucas. E eu lembro que no primeiro dia, quando estavam as crianças e os adultos juntos, eu lembro de uma senhorinha lá falando que o sonho da vida dela era aprender a ler porque ela queria ler a Bíblia. Era o sonho da vida dela, aprender a ler para ler a Bíblia. E muitas vezes a gente aqui com a nossa Bíblia na nossa frente, a gente faz pouco caso, né? A gente deixa de lado, não lê. Então, nós começamos com esse projeto. Eu fiquei com os menorzinhos, a Ayla com os maiores e o Lucas com os adultos. E foi muito bonito de ver. Eu não sei se eu botei a foto do Lucas aí dando aula, mas tinha um senhorzinho que ele também era o sonho dele ler, para poder ler a Bíblia. E aí ele só sabia o alfabeto, mas ele não sabia juntar as palavras, não sabia como juntar o B com o A, ele não sabia como juntar o L com o A. Ele ficava perdido nisso. Então, o Lucas ficou a semana toda ensinando ele, né? E aí, no nosso último dia lá no culto, ele pediu uma oportunidade para o pastor. E aí ele subiu lá e ele leu os Salmos 19, se eu não me engano, todinho, direitinho, uma graça. O Lucas chorou, todo mundo emocionado, porque ele conseguiu. E aí a esposa dele falou que ele passou o dia todo ali focado, lendo, tentando ler, realmente esforçado, sabe, para colocar ali, para aprender, colocar em prática aquilo que ele estava aprendendo. E aí a gente dormia, nesse período na Ilha do Marajó, os 15 dias, a nossa casa era um barco. E aí a gente do barco lá no cais, a gente deitado, descansando, às vezes assim 2 horas assim, descansando nesse período. E aí a gente ouvia a criançada e os adultos dentro das casas deles. A, E, I, O, U, Ba, Be, Bi.
treinando, sabe? Estudando, de tão focados que eles estavam. A gente sempre fazia uma devocional também antes com as crianças, lia uma historinha bíblica, orava com eles, louvava com eles. E assim, foi uma bênção. Eu amei. Eu estou até pensando em talvez cursar pedagogia para voltar mais tarde, né? E voltar e conseguir ajudar melhor essas crianças. Eu realmente amei esse trabalho, é o que eu estou orando sobre. E aí eu estava ajudando eles a juntar, né? As crianças sabiam um pouco mais do que os adultos. Sabiam ainda o vá, bá, bebi, babu, essas coisas assim, eles já sabiam. Então a gente só estava ajudando eles, auxiliando eles a juntar as palavras. Pode passar para a próxima imagem? Mais uma foto, né, das aulas. Aquela ali é a Ayla. E as crianças deitadinhas no chão, né, fazendo as atividades que a gente estava passando. Pode passar para... Essa aqui foi uma das atividades sobre abuso infantil que a gente deu às crianças, a gente separou. Era um grupo bem maior, a gente separou em 3 grupos, né? Cada um ficou 2 obreiros para cada grupo de crianças e adolescentes. E a gente falando, né, sobre o abuso sexual. Pode passar. Aqui é uma das fotos dos estudos que tinham à noite. Às vezes era assim, pouquinha gente, mas sempre tinha gente. E às vezes lotava. Pode passar. Mais uma das... A gente fez uma programação com as crianças, uma EBF. Isso aí foi... Acho que foi a última programação com as crianças que a gente teve, um dia antes da gente ir embora. E muito lindinho de ver, era muito bonitinho de ver assim, a simplicidade daquelas crianças e... Assim, um anseio. Tinha um lá, era o Natanias, ele queria ser cantor gospel, era o sonho dele. A gente estava lá do barco, a gente ouvia ele lá da casa dele louvando, cantando louvores a Deus. E eram crianças assim, muito sensíveis, algumas dispersas, mas muito sensíveis assim, a Deus, sabe? Ao que a gente estava falando, o que a gente estava ensinando. Pode passar. As casas ribeirinhas eram assim, basicamente. Essa aqui, ela é até bonitinha. Tinha muitas casas, uma que a gente visitou que era só uma parede assim de madeira e a outra. E as redes assim para pendurar, não tinha... E os negócios de palha em cima. Então, a pessoa, por exemplo, que tem uma casinha assim, ela é até rica lá. Tem a casinha completinha. Então, a gente tirou essa foto, a gente achou muito bonito. Lá também, eu abro um parêntese, que paisagens lindas, que coisas lindas, a gente ficava encantado. Era muito bom acordar e fazer meditação olhando para aquele rio. A gente subia para o 2º andar do barco, nosso barco tinha 2 andares. Eu já ia lá para a pontinha para sentar lendo a Bíblia assim, e eu olhava assim, aquele horizonte, aquela coisa linda, era lindo. Pode passar para a próxima imagem. Uma das paisagens que a gente via, isso aí eu tirei do barco. Mais uma. E era assim que a gente lavava as nossas roupas. Na verdade, eu ainda consegui a bacia. Muitos dos meus amigos lavavam na própria... Ali, na beira do rio mesmo, no próprio rio, sem bacia. A Aurora e o Tobias nos ajudando, essas criancinhas. Os líderes da base, eles têm 2 filhos, que são esses, a Aurora e o Tobias. E eles levam as crianças juntos nas viagens missionárias. E aliviava muito para a gente o clima, né? Às vezes a gente estava atento com alguma coisa e ter ali as crianças junto com a gente era muito gostoso, era muito bom. Pode passar para a próxima imagem? Aqui mais uma foto com... mais uma foto com as crianças ali atrás, que era o nosso barco, que a gente dormia, fazia comida, fazia tudo. Pode passar. Essa aqui, não sei se está dando para enxergar, uma preguiça. E vou abrir uma aspas para contar uma curiosidade. Como eu falei, o estilo de vida deles é muito diferente. Eles sobrevivem pela caça. Então, os homens saem para caçar, as mulheres vão para os açaizeiros, né? Eles não comem arroz e feijão, por exemplo, é açaí com farinha e sobrevivem de caça. Essa preguicinha, eles devem comer em novembro, que eles estão criando, é um filhote, que eles estão criando para se alimentar. Aliás, eles ofereceram para a gente a mãe dela, comemos a mãe dela, e eu sei que é difícil assim, né, pra gente, nossa. Mas para eles estão dando o melhor que eles têm. Eles saíram para caçar uma preguiça pra gente, sabe? Eles dão o melhor que eles têm. Todo dia era açaí lá na nossa mesa, muito açaí, pra gente comer, junto com a nossa comida. E deram também macaco. Eu não pude comer, graças a Deus, porque eu estava com o pé ruim. Eu não pude comer, mas meus amigos, minha equipe, todo mundo comeu.
E gostaram até. Então, eles sobrevivem assim, é de peixe, de preguiça, de macaco, dos animais que eles encontram lá pela região. E a gente, como está imergindo nessa cultura, nessa realidade, aí não dá para fazer cara feia, negar, ai, que nojo. Não, e aí, irmão, obrigado, glória a Deus pela sua vida, vamos comer. E aí, vamos deixar o nojo de lado e encarar. E isso, aliás, é uma porta que a gente abre. Eu lembro até hoje, teve uma senhorinha que a gente visitou, que ela falou, nossa, a equipe de vocês é diferente, vocês não têm frescura, né? Vocês bebem a água da gente, vocês comem com a gente oferece o cafezinho com água do rio mesmo, vocês bebem, vocês não têm frescura. E ela, assim, ficou encantada porque a gente não negava as coisas que eles davam, entendeu? Então, eles se sentiam acolhidos, se sentiam respeitados, sabe? Então, ali já era uma abertura para o evangelho. Pode passar para a próxima imagem. Essas duas aqui é a Elde e a Juju. O resto é a equipe de alunos. Elas foram as nossas líderes. Eu não poderia não falar delas. Foram as nossas líderes. O Alex também. O Alex não está aí na foto, mas esses três foram assim bênção na minha vida. Bênção, cuidaram de todos nós assim com muito carinho, com muito amor. Nós não podíamos, né, sair sozinhos sem conhecer. Então, a gente ia sempre com 2 a 3 obreiros mais antigos ali com a gente, nos guiando, nos ajudando, nos orientando. Então, elas foram assim, bênção mesmo na minha vida, na vida dos meus amigos também. Foram canais de Deus mesmo, sempre nos aconselhando, nos ajudando, nos orientando, com todo amor, com toda paciência. Eu não tenho o que reclamar, irmãos, da equipe. Eu não tenho o que reclamar. A gente se dava muito bem. Glória a Deus por isso. A gente se entendia bem. Era até esses perrengues, assim, essas coisas, comer preguiça, questão de necessidade, né, fazer necessidade, a gente lidava rindo, brincando, porque se fosse também ficar sabendo que a gente estava ali com um propósito, né, que era levar o evangelho. Então, todas essas coisas não eram nada comparado àquilo que a gente estava fazendo, sabe? Pode passar para a próxima imagem. E na Ilha do Marajó também, durante todo o mês de setembro, nós fizemos Deixa eu conferir a hora. Ok. Nós tivemos programações sobre o Setembro Amarelo. Todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, nós íamos nas escolas de lá, da cidade de Bagre, na Ilha do Marajó, para falar com os adolescentes, com as crianças, sobre prevenção ao suicídio, a valorização da vida, Jesus. Então, a gente teve essa oportunidade de, nos colégios, falar sobre Cristo, falar contra, né, o suicídio, tentar ajudar de alguma forma esses jovens. E nos últimos dias lá, a gente, em parceria com a Igreja Batista, que estava nos ajudando, e também ao CRAS, olha que bênção, quando estávamos lá no Rio Jacundá, um vereador foi lá, ele estava tentando conhecer a região para ajudar de alguma forma, né? A gente já ficou meio desconfiado, assim, política, a gente ficou meio desconfiado. Mas ele, assim, foi uma bênção de Deus lá, ajudou muito nos projetos com as crianças, nessa alfabetização das crianças. E aí ele mesmo, quando soube que a gente estava lá em Bagre, ele foi atrás lá da assistente social do CRAS para, em parceria, ajudar a gente com a prevenção do suicídio nesse evento. Então, foi um culto que nós fizemos, 2 dias, numa praça, em frente à prefeitura, onde nós pudemos falar sobre a valorização da vida, que morrer, que se matar não é a solução, que Jesus nos ama, que Jesus quer nos salvar. Então, nós louvamos muito, cantamos muito. Tiveram algumas atrações também para chamar o público. E teve pregação, teve saudações também dos irmãos que traziam pequenas palavras abençoadas. Então, assim, foi muito bom. Eu não tenho foto aí, mas eu acho que no videozinho vai ter a gente com os balãozinhos assim, amarelo. A gente também fez alguns evangelismos estratégicos, assim, né? Saindo da rotina de visita, a gente pegou balãozinhos amarelos, colocamos frases dentro. A gente fazia uma pequena dinâmica com as pessoas na rua, pedindo para elas estourarem um balão, a gente lia e ali a gente falava de Cristo para elas. Foi muito legal, foi muito bom. E eu acho que acabou as fotos, né? Pode preparar o vídeo para mim, por favor? Pausar, vou falar um pouquinho aqui, e aí... E agora tem um vídeo, que foi o meu amigo que fez, sobre esse tempo. Algumas imagens que eu não pude colocar aí, como eu falei, eu não sabia fazer o slide. Mas... Então foi assim, era essa rotina, era visita, era cultos, era
programação com as crianças, contra abuso infantil, programação de alfabetização, tudo isso que eu falei. E muitas coisas assim eu não posso nem citar porque eu não tenho tempo. Mas quero passar rapidinho o vídeo para finalmente entrar na parte mais importante, né, que é a palavra de Deus. Pode botar o vídeo. A câmera é assim em pé porque foi feito no celular, mas eu acho que dá para enxergar. Pode botar. O somzinho está desligado ali no próprio computador. Olhar de perto e provar da alegria. Amém. É um vídeo pequenininho que ele fez com algumas imagens, né? Então, assim, em resumo, irmãos, aquilo que eu vivi lá foi isso. Como eu falei para os irmãos, foram os meses mais incríveis da minha vida. Eu vou estar indo agora lá pro final do ano, lá pro sertão nordestino do Ceará, né? E passar um mês lá. E eu pretendo também, no ano que vem, voltar de novo pro Pará, ficar lá como obreira na base mais um tempinho, porque é o que eu falei, eu tenho assim planos talvez de cursar algo, talvez pedagogia, alguma coisa assim, para poder, mas com a intenção mesmo de atuar lá mesmo, sabe? É o que Deus tem me direcionado. Assim, não sei ainda com certeza, pode ser que mude os planos, né? Mas é o que está no meu coração no momento. E eu queria compartilhar com os irmãos agora, já que eu compartilhei o que eu vivi, um pouquinho do que eu aprendi. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios. Podem ficar sentados mesmo. Vai ser rapidinho, sem muitas delongas. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Não está lendo. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Paulo, nesse contexto, ele está falando sobre escândalo. Ele está falando sobre escândalo, né? A questão de comidas oferecidas a ídolos, mas não é a essa parte que eu quero me apegar. Aqui Paulo, essa afirmação dele, ele traz uma orientação geral aos verdadeiros cristãos, que a nossa vida ela não pode ser dividida, ela tem que ser inteiramente, em todos os momentos, em tudo que a gente faz, para a glória do nosso Deus. Isso não quer dizer, por exemplo, que fazer tudo para a glória de Deus, que você vai comer ali lendo a Bíblia, por exemplo, o tempo todo lendo a Bíblia, essas coisas assim. É claro que a meditação na palavra de Deus, ela é crucial, ela é extremamente importante, a oração, relacionamento com Deus, isso é o principal de tudo. Mas Paulo está dizendo que tudo que a gente for fazer tem que ser para a glória do Senhor, ou seja, tem que ser com o nosso melhor, tem que ser lembrando que nós somos testemunho vivo de Cristo. Então, e a gente muitas vezes pensa que, como posso dizer, que a gente glorifica a Deus através apenas das grandes coisas. Mas a verdade é que Deus é glorificado muito mais nas menores coisas, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, sabe? Às vezes a gente pensa que glorificar a Deus é só largar a sua casa, a sua família, ir lá para o interior do Pará sem conhecer ninguém, fazer uma loucura dessa para pregar o Evangelho. Mas glorificar a Deus é viver o Evangelho, é viver aonde você está, se você está onde Deus quer que você esteja, é viver aonde você está para a glória dele, sabe? É viver no centro da vontade de Deus.
É viver praticando aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. E a frase, a glória de Deus, ela nos remete à honra a Deus. Ou seja, a ordenança é que a gente deve agir em todas as coisas para honrar ao nosso Deus, que é o nosso legislador, é o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Redentor. A ponto da gente guiar outros, pelo nosso exemplo, a abraçar esse evangelho, a seguir também Jesus. E é o que eu falei, muitas vezes a gente acha que a gente precisa fazer coisas grandiosas para glorificar a Deus, mas é nas pequenas coisas. Muitas vezes, irmãos, a gente pensa que é por muito falar que a gente vai alcançar pessoas para Cristo. Mas, na verdade, é por muito viver. O falar é importante, é fundamental. Mas o viver, ele fala muito mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estávamos na ilha do Tauerá e nós não tínhamos ainda a gente convivia com os pré-adolescentes, com os adolescentes de lá, que eles estavam na casa que a gente estava, mas a gente não tinha, assim, tido um momento com eles, assim, sabe, para falar de Cristo. E aí, num dia, estava eu e a Victoria, que é da minha equipe, a gente estava na nossa meditação. Nesse dia, a gente foi meditar de tarde. Estava na nossa meditação, lendo a Bíblia, e chegaram umas 5 meninas. As 5 meninas, o que vocês estão fazendo? A gente, estamos lendo a Bíblia. Mas vocês, todo dia, vocês saem aqui para fora, vão ali para o cais, vão ler a Bíblia, por que vocês fazem isso? E ali já foi o quê? Uma entrada, a gente, pegamos a oportunidade para falar sobre Cristo, a importância, né, de aprender sobre Deus, aprender sobre Cristo, viver, né? Ou seja, através do nosso exemplo, a gente não chegou a falar nada. A gente estava ali fazendo a nossa devocional através do nosso exemplo, elas vendo aquilo, houve uma abertura para a gente conseguir falar do Evangelho, sabe? Então, são nas pequenas coisas do dia a dia. É o tratar o seu colega na escola, é o tratar o seu colega no trabalho, a forma como que você age. Muitas vezes a gente pensa que ser cristão nos lugares é a gente se isolar, não vou me juntar com os pecadores. Mas não, o Espírito Santo, ele gera alegria. É claro que a gente não vai compactuar com o erro de ninguém, mas ele gera alegria, ele gera amor, paz. Então você vai ser o quê? Uma pessoa de paz nos lugares onde você estiver. Você vai uma pessoa, não vai ser a pessoa que arruma confusão, que arruma intriga no trabalho, na escola, mas vai ser aquela pessoa que é apazigua, aquela pessoa alegre, que as pessoas ficam assim. Foi outra coisa que aconteceu lá, que uma menininha, ela tinha uns 14 anos, ela falou pra gente, mas não foi de modo pejorativo, ela falou assim, vocês são crente mesmo? Mas ela não está falando de modo pejorativo, de modo ruim. Ela falou assim, não, porque os crentes daqui da ilha, os poucos que tem, eles são tudo enfesado. Eles são tudo enfesado. Eles não falam com a gente, só briga com todo mundo, não faz nada, não sei o quê. Vocês são tão alegres, vocês estão sempre rindo, sempre brincando, falando com a gente, conversando com a gente. Ou seja, olha só que testemunho que aqueles cristãos que têm lá estavam dando. E aí, através de uma coisa simples, a gente estava rindo, brincando, conversando com as meninas, brincando com as meninas, e elas ficaram encantadas porque a gente estava rindo para elas. Olha só, através de um sorriso, mais uma vez, evangelho. Aí sim, a gente teve ali uma abertura, vamos falar de Cristo, sabe? Então, o evangelismo estratégico, ele é muito importante, a gente chegar e falar diretamente, mas a vivência, irmãos, o relacionamento, o dia a dia, ele é o local que você mais vai conseguir realmente alcançar pessoas, sabe? É no seu dia a dia, é no seu trabalho, é na sua casa, é aonde você estiver, até na sua igreja. É o comportamento diferente, sabe? É você agir de forma diferente, é você ser realmente uma testemunha de Cristo. Da mesma forma, muitas vezes a gente pensa que só é missionário, só está cumprindo o ID quem fez que nem a mim, que largou e foi para lá. Mas não, o ID é para todos nós. Todos nós aqui somos ou deveríamos ser missionários, aonde quer que a gente esteja. A diferença é que a gente bota o nome como missionário de tempo integral, né? Porque a gente é sustentado por Deus através da igreja. Aí é a diferença. Mas, num sentido amplo, todos nós também deveríamos ser missionários em tempo integral, porque nós temos que ser discípulos de Cristo 24 horas por dia, todos os dias, 7 dias por semana, todos os dias do ano, amém? Então, que a gente tenha essa consciência que o ID, ele é para todos, seja do outro lado do mundo ou do outro lado da rua. Nós temos que pregar o evangelho, e é o que eu falei, a gente consegue muito mais pelo exemplo, pelo nosso testemunho, muitas vezes muito mais do que pelo que a gente fala. Então, que a gente venha ter
esse cuidado, né? Que a gente venha ser realmente cristãos em tempo integral, o tempo todo, não apenas 2 vezes na semana, quando a gente vem para o culto, mas em todo o tempo. Lá em Colossenses 3, versículo 17, diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Então é isso, tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória de Deus. Então, se a gente for varrer o chão da igreja, a gente vai fazer isso para a glória de Deus, porque a gente vai dar o nosso melhor. E eu não tinha muito esse entendimento, sabe? Dessa questão do servir, eu não tinha tanto esse entendimento. Eu já era convertida, mas antes de ir lá eu não tinha esse pleno entendimento sobre a importância do servir, a importância da gente realmente matar o nosso eu pelo outro, sabe? Da gente realmente se sacrificar pelo outro. E, por exemplo, o pastor Júlio chamou, né, aqui para amanhã, para estar ajudando. Irmãos, como isso é importante, sabe? Como isso é viver o evangelho, servir o nosso próximo, a nossa igreja. Como isso é viver realmente o evangelho, sabe, plenamente. E nós temos, assim, que parar de priorizar o nosso eu, a nossa razão. A gente está vivendo tempos em que as pessoas estão, na verdade, acredito, como posso dizer isso? As pessoas estão preocupados mais na sua própria razão do que realmente em glorificar a Deus, sabe? A gente vê na internet, vou falar assim, até em relação, por exemplo, à política e tudo que está acontecendo. Muitas vezes a gente tem a nossa opinião, e é importante a gente se posicionar, mas muitas vezes a gente quer se posicionar ofendendo as pessoas de maneira irônica, compartilhando coisas irônicas. Eu digo, às vezes, até por mim mesmo. A gente falando com grosseria, como se quem não... colocando assim... olhando feio, né, para quem não concorda com a gente. E é o que eu falei, a gente tem que se posicionar como igreja, a gente tem que se posicionar, mas a gente tem que se posicionar com graça. É o que eu falei, o nosso testemunho diz muito. Você tem todo o direito de expor sua opinião, por exemplo, como eu estou falando nesse exemplo, política, mas com graça, com amor, sabe? Com amor. Porque as pessoas, elas estão prestando atenção no modo que você age, no modo que você fala. Às vezes elas não estão prestando atenção nem no que você fala, mas em como você fala, em como você age. Então, que a gente venha se atentar a essas coisas, sabe? Que a gente venha abrir mão mesmo do nosso eu para glorificar o nome do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Porque, às vezes, a gente, na igreja, a gente está ali, está ativo e tudo mais, mas chega em casa, tem aquele parente abençoado, fala uma gracinha, a gente não consegue controlar a nossa língua, a gente já solta de volta, cria uma discussão, um auê. Sabe, o nome de Deus está sendo glorificado através disso? Será que está? Ou na escola, na faculdade, seja onde os irmãos estiverem, onde eu estiver, a gente tem que abrir mão, muitas vezes, da nossa própria razão para glorificar o nome de Cristo, porque é através disso que as pessoas realmente se sentem impactadas, através da diferença, sabe, entre a gente e elas, que a gente realmente consegue, muitas vezes, uma abertura para pregar o evangelho e falar. Como eu disse e repito, o nosso exemplo fala muito, o nosso exemplo diz muito, e a gente não podemos nos acomodar atrás dos nossos pecados. Às vezes, eu digo por mim, por exemplo, eu tenho uma língua solta, uma língua abençoada. E às vezes eu vou lá e tento me auto-justificar. Eu sou assim mesmo, não dá para mudar não. É assim, fazer o quê? Jesus me deu essa língua solta. Mas não, o que está por trás da língua solta? Pecado. E a gente tem que dar nome aos bois, sabe? A gente tem que falar, é pecado, Senhor, me ajuda. Quer dizer que de uma hora para outra eu vou parar de ter a língua solta? Não. Mas vai ser ali um caminho de santificação junto com Jesus. Com qual o objetivo? De glorificar a Cristo. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? Que as missões, viver para glorificar a Cristo, não é só sobre grandes coisas, mas é principalmente sobre as pequenas coisas dos nossos dias. E a gente falha mesmo. Mas nós temos Cristo conosco para nos ajudar, para nos orientar, sabe? Que está com a gente nesse caminho. Que eu falei, a gente não vai mudar da noite para o dia. Quem dera fosse assim, né? Senhor, perdoa, eu tenho a língua muito solta, me ajuda. Amém. Pronto, agora... Mas não é assim. É aquela, matando o nosso eu. Todos os dias. Vem a vontade de falar, não, Senhor, me perdoa, não vou falar não, Jesus, segura minha língua, bota um guarda na minha boca, me ajuda. E assim vai, até a gente alcançar a maturidade nisso, né? Então, é o que eu estou falando. Muitas vezes a gente prioriza também coisas externas, como a pessoa anda, como a pessoa está, como a pessoa fala, e a gente esquece realmente do fundamental, sabe? Que é Cristo, que é Jesus. Que é realmente...
mostrar em atitudes que Ele é o nosso Senhor, que Ele é realmente o Deus das nossas vidas, né? E eu convido a igreja assim a pensar sobre isso, a refletir sobre isso durante a semana, sobre o quanto nós realmente temos vivido Cristo, o quanto realmente nós temos focado nisso, em glorificá-lo. Para nós jovens, por exemplo, quantos dias que a gente vai, por exemplo, eu digo por mim, às vezes eu estou lá deitada, assistindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, e eu poderia ter levantado e ajudado minha mãe em alguma coisa, e eu estou lá com a preguiça. Ai, que preguiça, eu não quero. Já fiz o que eu tinha que fazer, já fiz o que me mandaram fazer, eu não quero mais fazer nada. Estou deitada, eu não quero. E aí a gente pensa, nossa, que coisa boba, ajudar a mãe, mas o evangelho está nisso, é nas coisas simples, é em matar o meu eu para ajudar a minha mãe, sabe? É em matar minha preguiça, levantar mesmo sem coragem, sem querer, para ir lá, não, vou poupar minha mãezinha sempre cuidou de mim, vou lá, vou fazer alguma coisa por ela, vou dar um mimo a ela. Ver o pai fazendo alguma coisa, não, eu vou lá ajudar ele. Ou, no contexto, né, de marido e mulher, vendo o marido, né, poupar o marido poupar a sua esposa, fazer a competição de quem agrada mais quem, de quem serve mais quem, né? Meus pais que brincam com isso. É muito bonito de ver, aliás. E a gente realmente se propor, sabe, a servir as pessoas, a servir ao reino de Deus plenamente, porque é através disso que a gente glorifica o nome do Pai, sabe? É através das coisas do dia a dia. Então, como eu disse, eu deixo essa pequena mensagem para a gente refletir. E, como eu disse, no final de dezembro eu vou estar indo lá para o sertão. Eu peço a ajuda dos irmãos em oração. Vai ser um mês bem intenso. Também não sei se eu vou ter internet lá, como que vai ser. Mas peço a ajuda dos irmãos. Eu já estou pagando adiantadamente toda a escola, porque é uma escola de missões, né? Então eu já estou pagando desde já. Peço a ajuda dos irmãos também em oração para que o Senhor envie mantenedores. Já estou vendo também passagem para ir para lá. Tem que comprar antes, né? E não veria necessidade de falar isso, mas minha mãe até comentou também que era importante falar que, irmãos, todo o dinheiro que entra para a obra, todo o dinheiro que a igreja envia, que os irmãos enviam, é voltado para isso. Então, eu estou aqui no Rio eu sou mantida pelos meus pais. Então, se eu vou para... Os irmãos têm meus status, né? Ah, tá me vendo, sei lá, numa foto, igual ontem eu fui lá para o Rio, eu estou sendo mantida pelos meus pais. Todo o dinheiro que entra da igreja, dos irmãos que entra para a obra, é direcionado para isso. É para pagar passagem de avião ou de ônibus. É para manter essa área da minha vida, amém? Então, eu gostaria de convidar os irmãos a se levantarem, ficar de pé. Eu queria louvar um hino. Queria pedir a ajuda de um dos meninos para me ajudar aqui, botar o pedestal aqui, por enquanto que eu faço a oração, por favor. E é um hino que é muito conhecido pelos irmãos, com certeza. E era um dos que eu mais cantava nesse período de missões, né? Todos os dias nós, como equipe, tínhamos as nossas devocionais. Todos os dias nos reunimos para orar, ler a palavra juntos. E era um dos que eu mais tocava, porque é um hino que ele é uma oração cantada, que aquele Espírito enche a minha vida. Antes de cantar e tocar ele, Tá bom. Antes de cantar e tocar ele, eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui com os irmãos, Senhor, passando um pouquinho, Pai, do que eu aprendi lá, do que eu vivi lá. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha encher os nossos corações, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a Te glorificar em todas as coisas, Senhor. Das grandes às pequenas coisas, Senhor, do nosso dia, Pai. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente entender o que é isso, o que é Te glorificar, o que é servir, Senhor. Dai-nos, Pai, um coração servo, Senhor. Mata o nosso eu, Paizinho amado. Que o Seu Espírito Santo venha nos encher cada vez mais, que nós possamos a transbordar de Ti, Pai. Nos transborde de Ti, do Teu Espírito, Senhor. Porque nós queremos falar do Teu amor, Senhor. Nós queremos viver o Teu amor, Pai. Seja do outro lado do mundo ou do outro lado dessa rua, Senhor. Nos use, Senhor, como canal de bênção, Senhor. Nos use como testemunho vivo, Senhor, do Teu santo Filho, do Teu santo amado Filho, em nome do Senhor Jesus, Pai.